O meu primeiro contato com a Lotus 72, que era um carro fantástico, eu acho que é um dos carros que marcou mais época na história da Fórmula 1, um dos carros mais importantes da categoria até hoje. Eu estreiei o carro em Monza e a Lotus 72 foi um carro que marcou época na Fórmula 1, eu acho que foi um dos carros mais importantes na história da Fórmula 1 e eu tive muita sorte de pegar essa história e estar dentro de uma Lotus 72 na época, com o Colin Chapman, que era um gênio da Fórmula 1. Ele realmente estava na frente de todo mundo. O Colin Chapman é um engenheiro aeronáutico formado na época da guerra. Então o Colin Chapman foi o primeiro projetista a trazer para dentro da Fórmula 1 toda a tecnologia aeronáutica. E quando eu era moleque, eu lembro que eu acompanhava as corridas do Jim Clark, do Graham Hill. Eu tinha mais ou menos 14 anos, 13, e já sabia que a Lotus tinha um diferencial. O primeiro chassi monocoque na história da Fórmula 1 foi desenhado pelo Colin Chapman, e tudo isso ele agregou dentro da Lotus 72. Toda a experiência que ele tinha da época do Jim Clark e do Graham Hill, ele foi acumulando a experiência de Fórmula 1, a experiência aeronáutica, e colocou dentro da Lotus 72. Então era um carro avançado de aerodinâmica, de conceito mecânico também muito avançado. E quando eu fui estrear o carro em Monza, aconteceu uma coisa incrível, porque o Jochen Rindt, que era o piloto número 1 da equipe, recebeu um carro novo, uma Lotus 72 nova, para correr em Monza e tentar fechar o campeonato lá e ganhar o Mundial. Como eu era um piloto novo na equipe, era o meu quarto grande prêmio que eu ia fazer, o Colin Chapman falou: Emerson, pega o carro do Jochen, anda hoje, na sexta-feira, amacia o carro, câmbio, transmissão, os freios, vê se todo o sistema hidráulico, mecânico está funcionando bem, e amanhã você troca o carro com o Jochen. Amanhã você pega o carro que ele andou hoje, que vai estar acertado, até melhor para você, e o Jochen anda com o carro novo, sábado, e corre domingo no Grande Prêmio da Itália. E para mim, quando eu sentei no carro, eu estava guiando, amaciando o carro do Jochen Rindt, que estava liderando o Mundial, piloto número 1. Eu no meu quarto Grande Prêmio, aquela pressão tremenda em cima de um piloto jovem que estava começando. E Monza não tinha aerofólio naquela época. Nós tiramos que ele não tinha, andava muito rápido, não tinha gincana na reta, os carros tiraram o aerofólio. O Colin falou: vai sem aerofólio. O carro era muito instável, muito rápido em linha reta. Naquela época nós estávamos chegando mais ou menos a uns 320, 330 no fim da reta, que para a época era o circuito mais rápido do mundo. E o Jack Brabham vinha atrás de mim. Quando eu olhei no espelho, chegando na freada da parabólica, vi o Jack Brabham chegando, tirei o pé e voltei o olho para a pista. Quando eu voltei, eu já tinha errado 100 metros. A zona de freada estava 100 metros para dentro, de onde eu tinha que frear. O carro não tinha asa. Aí eu não consegui parar o carro para fazer a curva. Passei em cima da traseira da Ferrari do Inácio Giunti, o carro decolou, caí na terra, fora da pista. O carro andou toda a zona de terra que tinha, passei um barranco e caí no meio das árvores com a Lotus 72. Essa foi a minha primeira vez que eu guiei a Lotus 72, que eu estreiei com o carro. Voltei para o box, o Colin perguntou: Emerson, o que aconteceu? Você destruiu o carro do Jochen? Falei: Colin, eu errei, olhei no espelho, freiei 100 metros para dentro. Foi um desastre a minha estreia do Lotus 72. E no dia seguinte, aquele carro que eu ia guiar, que era o carro que o Jochen estava guiando, ele quebrou o semi-eixo, bateu no guarda-reio, o Jochen morreu na hora. Então foi um desastre para mim, porque foi um de semana trágico, onde ia ser a minha estreia na Lotus 72, e na época que a Fórmula 1 era muito ingrata com os pilotos, uma categoria o máximo, tudo, mas tinha esse risco muito alto de vida e de um acidente grave. O carro era muito inseguro. Aí nós cancelamos a apresentação no Grande Prêmio do Canadá e fomos para Watkins Glen, que foi minha segunda, que foi realmente minha primeira corrida com a Lotus 72. E aí, de um fim de semana trágico que foi
Monza, a minha estreia na Lotus 72, que não aconteceu. Nós fomos para Watkins Glen, que ia ser meu 4º grande prêmio, e deu tudo certo. O Colin me colocou como piloto número 1 da equipe. Muita responsabilidade. Eu ainda falei para ele, mas você tem certeza que você quer que eu seja o piloto número 1? Meu 4º grande prêmio. Ele falou, Emerson, vamos para Watkins Glen, vamos para o grande prêmio dos Estados Unidos, e eu tenho confiança em você, eu faço o que você conseguir fazer. Eu fui para lá, deu tudo certo, eu tive muita sorte na corrida, ganhei o grande prêmio, o Jochen ganhou o Mundial. Então a minha estreia em corrida na Lotus 72 foi com vitória, foi meu 4º grande prêmio. Então eu só tenho memórias boas da Lotus 72, foi um carro assim, tecnicamente excepcional. Quando nós acertamos bem o carro, ele em qualquer pista andava muito rápido. Ele era um carro constante, era um carro que eu conversava, ele conversava comigo, eu conversava com ele. E eu participei 4 anos com o chassi número 5, 005, que é uma coisa quase inédita na Fórmula 1. Então, desde o Gold Leaf Team Lotus até meu último ano da Lotus, em 73, eu fiz a temporada de 70, uma corrida, 71, 72, 4 temporadas com o mesmo chassi. Foi uma coisa excepcional. E é um carro que até hoje, aquele preto com filete dourado, marcou época na Fórmula 1 e foi o que abriu a minha carreira. Então, eu devo muito ao Colin Chapman e, lógico, ao bebê, a criação do Colin Chapman, que é a Lotus 72, que para mim foi o melhor carro que eu ganhei na minha carreira. A aerodinâmica dele era muito parecida com os outros carros, só que com um conceito moderno. O carro tinha, o chassi tinha um formato de cunha, que já criava uma pressão aerodinâmica. Foi o primeiro carro com esse estilo cunha, e com uma asa dianteira, uma asa traseira assim convencional, mas com perfil do carro aerodinâmico muito avançado comparado com os outros Fórmula 1. O freio da Lotus 72 é como em inglês chama freio inboard, quer dizer, o freio dentro do carro. O freio trabalhava perto dos pedais, o disco de freio com a pinça, e aí tinha um semi-eixo com junta que ia para a roda dianteira e para a roda traseira. E a gente acha que foi isso que quebrou no carro do Jochen. Ele era muito crítico, como era um eixo longo, quando você freia o carro ele torcia. E essa torção, acho que foi o que causou a fadiga e o rompimento do Jochen quando ele teve acidente. Nós achamos que foi isso, ninguém tem certeza. A posição da Lotus 72 era uma posição convencional, não era diferente dos outros carros. Ele tinha uma posição muito boa, como já na época a gente fazia o banco especial para mim, a distância do volante, da alavanca de câmbio, os pedais, adaptava de acordo com a altura do piloto, então era muito bem feito. E eu guiei o Lotus 72 agora, há uns 6 meses atrás, em Goodwood, na Inglaterra, o chassi número 5, que eu ganhei o Mundial, e que eu estreiei, que ganhei o Watkins Glen também, o mesmo carro, guiei de novo, com o mesmo chefe de equipe mecânico, Ed Dennis, e ele sentou no carro, acertou a minha posição, eu entrei no carro e falei, Ed, como é que você sabia a minha posição? Está igual a 30 anos atrás. Ele falou, Emerson, você não lembra quando, naquela época eu acertava a posição dos pedais, do volante, a alavanca de câmbio, eu acertava para mim, era igual para você. Então isso era um carro convencional em matéria de posição de sentar, igual a McLaren, igual aos outros carros que eu guiei. Eu acho que quando acertamos o carro, era um carro muito constante em qualquer pista. A pista podia ser com chão ondulado, asfalto liso, asfalto com maior aderência, com menos aderência. A gente conseguia tirar o máximo do carro em condições diferentes de pista. Isso era muito importante. E era um carro que tinha um equilíbrio muito bom. A partir do fim de 71, nós fizemos uma suspensão nova que o carro era muito progressivo quando derrapava. Então dava muita confiança ao piloto, eu tinha muita confiança no carro, eu conseguia andar no limite do carro o tempo todo. E tomava de vez em quando um susto, mas ele me avisava o que ia fazer antes de fazer. Isso que é importante. E tem carro que não avisa o que vai acontecer e pega o piloto desprevenido. A Lotus 72 sempre me avisava, me dava
o alerta, ó, você passou do limite, não brinca comigo não, que aí eu viro. Mas eu conseguia conversar com ela. Os defeitos, que era um carro muito frágil, um carro que tinha muita assim, a fadiga de material, porque pela origem aeronáutica do Colin Chapman, normalmente um braço de suspensão de outro carro convencional que tinha 3, 4 milímetros, a Lote 72 tinha 2 milímetros. Então era tudo no limite do limite do limite. E esse risco de romper alguma coisa assustava e me preocupava sempre. Infelizmente era verdade, eu sentava no carro sempre com aquela preocupação, será que trocaram os braços de suspensão, semi-eixo é novo, o rolamento é novo, a asa está bem fixa, está bem colocada, porque, como a gente sabe, quando você tem uma falha mecânica no Fórmula 1, numa fração de segundo de piloto, você passa a ser um passageiro de um carro que não tem mais piloto. Aí você está sendo levado para onde o carro te levar. E que é a pior situação e que realmente dá medo em qualquer piloto. Eu acho que aqui no Brasil, o primeiro Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em 1972, o Carlos Reutemann largou na frente, o Wilson também, eu larguei em terceiro, passei os dois, estava liderando com a Lote 72, primeira corrida aqui em Interlagos. E naquela quebra, um pouco antes da entrada do box, na quebra da reta, na frente da arquibancada principal em Interlagos, eu devia ter feito já umas 20 voltas, eu estava liderando por mais de 10 segundos o Grande Prêmio, feliz de ganhar o primeiro Grande Prêmio Brasil Interlagos, eu ia ganhar, aí rompeu a suspensão traseira direita, o lado direito. Então a roda virou ao contrário, o carro virou, deu 180 graus, e eu subi de marcha ré na entrada do box, não bati em nada, parei no primeiro box de marcha ré. Quer dizer, foi agradecer a Deus que estava inteiro, e um jornalista inglês veio correndo, minhas pernas tremiam, ele falou, Emerson, mas que controle que você tem para entrar de marcha ré no box a mais de 200 km por hora. Ele não sabia a sorte que eu tive. Eu agradeci a Deus estar inteiro. Foi um susto aqui em Interlagos, aqui na primeiro Grande Prêmio do Brasil. Realmente foi o maior susto que eu tive com a Lotus 72. O Lotus Turbina foi um carro assim muito perigoso de pilotar. Porque ele era um carro de Indianápolis que foi adaptado a um circuito misto. Ele tinha um freio muito fraco para o carro, mas foi um desafio grande de tentar fazer um carro turbina, andar dentro do motor explosão na Fórmula 1. Outra ideia do Colin Chapman, turbina, vem da aviação, uma turbina de helicóptero, com a tecnologia aeronáutica do Colin Chapman, ele colocou a turbina no Fórmula 1. E foi uma experiência fantástica que eu tive, mas eu também rompi a suspensão traseira do carro turbina em Brands Hatch, numa corrida que eu estava andando em segundo, o carro estava muito rápido, uma corrida não do campeonato, corrida dos campeões, o Jack Stewart estava liderando com a Tyrrell, eu estava andando em segundo, e no fim da reta rompeu a suspensão traseira, o carro deu um 360 graus, graças a Deus não bati em lugar nenhum, mas era um carro rápido em velocidade final, muito difícil de pilotar no misto, porque você tinha que acelerar contra o motor. Como a turbina levava muito tempo para acelerar, eu mantinha a turbina acelerada e freava o carro, como a gente guia kart, pé esquerdo e pé direito trabalhando. Mas foi um carro, tecnicamente, sem, na época, uma solução boa. Foi uma invenção não bem terminada. Foi uma invenção que não conseguiram terminar direito tecnicamente. Faltou alguma coisa para terminar o carro com soluções técnicas que daria para ser um carro vencedor. O carro era muito rápido, mas tinha muitos problemas técnicos. A minha experiência com a McLaren em 23, na época, foi uma experiência assim, muito válida, porque a equipe McLaren era, que eu achava, a melhor organização que tinha na Fórmula 1, com um carro muito bom. Não era o melhor carro, mas era um carro que estava andando muito bem. E eu fui testar ele a primeira vez em Paul Ricard, na França, e me senti muito bem no carro. Eu já andei muito rápido no primeiro dia, eu bati o recorde de volta da pista, já a primeira vez que eu andei no carro. Era um carro que eu podia abusar de andar de lado, derrapar, errar a freada, recuperava. Era um carro que o inglês chama de forgiven. É um carro que aceita erros do piloto e se recupera.
Ele conversava comigo também, mas ele não era tão constante como a Lotus. Então era um carro que dava muito trabalho para acertar de pista para pista. Por exemplo, ele era muito rápido em curva rápida, com asfalto liso. Era imbatível esse carro. Eu lembro a curva na Áustria, em Zeltweg, uma curva muito rápida no fim da reta. Era impressionante que eu conseguia ir para dentro da curva com o carro, mais rápido que todo mundo, e recuperava, conseguia entrar rápido e sair rápido da curva, com muita confiança no carro. E, dando exemplo, Mônaco, um circuito de rua, baixa velocidade, ele já não transmitia tanta potência para o chão, não tinha tanta aderência que nem a Lotus, arrastava muita roda. Na ondulação, porque quando a gente vê um circuito, às vezes, o circuito de rua, geralmente, o asfalto, por causa da drenagem, ele é diferente de um autódromo, ele é muito caído do lado. E a McLaren, já quando apoiava 2, 3 rodas, ele perdia aderência. Então não era um carro fácil de colocar em Mônaco, dava muita mão de obra para acertar o carro em Mônaco, era muito rápido em todos os circuitos rápidos, e aonde tinha ondulação, tipo Brands Hatch na Inglaterra, que era um circuito muito ondulado, eu tive muita dificuldade de acertar a combinação mola-amortecedor para manter as 4 rodas no chão. Porque, obviamente, o mais difícil de qualquer carro de corrida é você transmitir o peso do carro nas 4 rodas igual o tempo todo, aí você tem o máximo de aderência. Quando você começa a entrar na curva, as rodas de fora que tomam aquele peso e as de dentro ficam leves. E quando o carro é difícil em ondulação, a roda fica saindo do chão. E quando a roda está saindo do chão, você tira o peso do carro, você perde a aderência. E o objetivo é que aquelas 4 rodas fiquem o tempo todo no chão. A McLaren era muito difícil, em pista ondulada, manter as 4 rodas no chão. Trabalhava muito com barra estabilizadora, com mola, amortecedor. Era um carro difícil, danado, era complicado para acertar, mas quando acertava, andava. A McLaren, a M23, era um carro muito convencional. Era mais ou menos uma cópia da Lotus 72, com estilo quase Cunha, não era igual, mas era um carro mais convencional que a Lotus 72. E era um carro, assim, foi o primeiro ano meu com a McLaren, eu tive uma experiência fantástica, muito feliz, porque foi a primeira vitória da McLaren no Campeonato Mundial. Então foi o primeiro campeão mundial com a McLaren e o outro ano com a Lotus. Então isso para mim a carreira foi muito bom e eu tenho ótimas lembranças da McLaren, um carro assim, uma equipe muito unida, a maioria dos mecânicos eram neozelandeses e australianos, que é mais ou menos como o brasileiro sai daqui. Quando o brasileiro vai para a Europa, para os Estados Unidos, é longe, é outra cultura, é outra raça, então você chega lá pronto para entrar na guerra e lutar e vencer. E o neozelandês australiano foi para a Europa também a fim de ganhar. Então eu senti essa união muito forte na McLaren. O Bruce McLaren era neozelandês, a maioria dos mecânicos neozelandeses. Então todo mundo trabalhava para acertar aquele carro. O esforço, o empenho da equipe era muito forte. Eu acho que isso que dava o resultado bom para a McLaren. A McLaren era um carro bem acertado, a M23, é um carro assim, bem mais convencional que a Lotus. A Lotus já tinha barra de torção, a McLaren era mola espiral, amortecedor convencional. Era um carro fácil de trabalhar, mas difícil de acertar na pista. Quando eu digo fácil de trabalhar, a mecânica dele era bem convencional. Para mexer em cambagem, convergência, a mola, a barra, era muito fácil trocar tudo, mas era muito difícil acertar para as pistas diferentes. Eu acho que essa era a diferença entre a Lotus e a McLaren. A Lotus realmente era um carro mais especial que a McLaren.